Olá, a paz de Cristo, me chamo Rafael e quero compartilhar com vocês mais um estudo que eu estava fazendo. O título se chama A Sujeira nos leva à destruição. Quando Deus tirou o povo do Egito e prometeu que levariam a uma terra prometida, ele deixou bem claro para o povo não se misturar com os outros povos e que fosse tirado, expulso daquele local que eles estavam indo, todos os povos. E em Juízes 1, capítulo 1, versículo 28, diz que quando Israel se fortaleceu, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Josué liderou os israelitas na conquista de Jericó. E também conquistaram muitos povos de Canaã, incluindo os amorreus, hititas, amonitas e os jebuseus. Mas os israelitas não finalizaram bem o seu trabalho, como dizem Juízes. Eles impuseram um trabalho forçado a cananeus e não os expulsaram completamente. Então, eles falharam nisso, porque futuramente, 200 anos quase após, esses mesmos povos, os cananeus, que eles não expulsaram totalmente, cresceram, se fortaleceram e começaram a dominar Israel. Olha que interessante. Assim é a nossa vida espiritual. Quando aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, é necessário que a gente entregue nossa vida por completo a Deus, todas as áreas. Porém, muitas das vezes a gente tem uma áreazinha que a gente deixa ali quieto, É um armáriozinho fechado que a gente deixa ali, que tem pequenas coisas ali. Só que essas pequenas coisas depois se tornam grandes coisas. E essas pequenas coisas são os pecados que a gente deixa encoberto. Vou dar um exemplo. É como você ter uma árvore que está no seu quintal e ela já superou os limites do seu quintal e você vai lá e poda a árvore, corta a árvore. O que acontece? A árvore vai crescer de novo. Só que toda vez que você poda uma árvore, ela cresce mais forte. E aí é que a gente usa o pecado, é a mesma coisa. A gente esconde o pecado, acha que em vez de extinguir ele da nossa vida, não. A gente poda. E ele vem crescendo cada vez mais forte. O certo é o quê? Fazer com a árvore? Tirar com raiz e tudo. Você vai extirpar ela do seu quintal. Aí resolveu o problema. E aí começa a vir os problemas na nossa vida. Um pecadinho que a gente vai, poda ele aqui, dá um jeitinho aqui, um jeitinho acolá. E quando vê, esse pecado toma uma proporção na nossa vida que causa grandes problemas. É como um filhote de leão. Você às vezes você olha um filhote de leão pequenininho, bonitinho, não faz mal nenhum, mas deixa ele crescer um leão para você ver. Ele pode tirar a tua vida. E em Efésios capítulo 5, versículo 11 diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o pecado é que destrói a nossa vida. E cada vez que ele vai tomando a proporção de mais força na nossa vida, fica mais difícil da gente conseguir fugir dele. Deus odeia o pecado. E ele não se mistura, ele quer que a gente seja santo. E ser santo é ser separado para Deus. É deixar de obedecer às obras da carne, que é os nossos desejos, que nos afastam de Deus, porque nossos desejos nos afastam de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como diz, santidade é ser separado para Deus. É abster-se da nossa vontade. Porque a nossa vontade
é contrária à vontade de Deus, ela nos afasta da vontade de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz: por isso, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te prevalecerá. Que a gente possa acordar, entregar a nossa vida por inteiro nas mãos de Deus, que possamos não deixar nada encoberto, né? Porque a gente tem que estar com o nosso coração inclinado para a palavra de Deus. Se a gente continuar dormindo, como diz em Efésios, né? A gente vai continuar morto em nossos pecados. Ele foi bem claro: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando a gente desperta, expõe a nossa vida diante de Deus, né, os nossos pecados, se arrepende e não deixa nada em obscuro, Cristo esclarece, Cristo clareia a nossa vida, né? Que Deus nos abençoe e que possamos estar bem claros diante de Deus, né? Os nossos pecados, para que Deus possa trabalhar em nossa vida e possamos ser abençoados, né? Porque se a gente esconder o pecado de Deus, aquele pecado vai fortalecendo, tomando uma proporção tal que chega uma hora que um probleminha vira um problemão. Deus te abençoe.